ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil via satélite, dos Estados Unidos pela Dish Network, da Europa, de qualquer lugar desse mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É muito bom ter você aí com a gente. Quer indicar o nosso programa para alguém, mas não sabe exatamente como essa pessoa pode fazer para sintonizar na cidade, no estado, no país dela? Então indica o nosso site www.hittv.com.br. Além de ter as informações, ali é possível assistir a nossa programação ao vivo. Hoje no programa a gente conversa com o João Manuel, que é técnico em engenharia eletrônica e vai falar conosco sobre os programas gratuitos para computador. Se você tem alguma pergunta, já entra na página facebook.com/Jaqueline Stefano e deixa sua dúvida em box pra gente. E agora a gente vai bater papo e esclarecer as nossas dúvidas com o João Manuel, que é técnico em engenharia eletrônica e conversa conosco sobre os programas gratuitos para computador. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Prazer é todo meu, viu? João, eu queria começar te perguntando, antes de ir direto para esses programas gratuitos, te perguntar sobre quais os perigos da pessoa baixar um programa pirata no computador dela. Olha, perigos enormes a pessoa pode ter em baixar um programa pirata. O principal problema de baixar um aplicativo pirata é o rastreio das suas informações pessoais. Então as pessoas vivem fazendo compras pela internet, dados de cartão de crédito, enfim, informações pessoais. Tudo isso pode ser roubado através do programa pirata, porque o código do programa pirata o usuário não consegue identificar. Tudo aquilo fica gravado dentro do seu computador e a pessoa que implantou o vírus, né, no caso do seu computador, vai ter acesso às suas informações sem o usuário saber. Então é um roubo, digamos assim, a calado da noite. Outra pergunta é sobre alguns computadores que a gente ouve falar que são menos vulneráveis a vírus. Então aqui eu vou falar, por exemplo, do Mac, mas poderia falar sobre outros. Eu queria entender, tem risco também nesse caso? Ou alguns computadores nem aceitam programas piratas, né? Mas no caso dele ou de outros que a gente ouve falar que não teria tanto perigo de vírus, ainda assim, baixando um programa pirata, está se expondo? Então, no caso do Windows, é o sistema operacional que está mais visado, inclusive, para o roubo de dados. No caso do Mac, do Linux, como a gente já discutiu, inclusive, em outro programa aqui também, já são sistemas operacionais um pouco mais seguros. No caso do Mac, as pessoas já têm mais dificuldade em baixar programa pirata, porque ele até bloqueia, né? Você não consegue baixar um aplicativo pirata. E no caso do Linux também não existem aplicativos piratas, porque o Linux, como ele é open source, todos os programas que já fazem parte do Linux já são gratuitos. Então a pessoa não corre risco. Agora, pessoas que usam o sistema operacional Windows, que é quase 90%, né, do mercado desktop, essa sim. Se baixar um programa pirata, ou comprar um programa da barraquinha, que agora está um pouco impopular, né? Hoje é até mais fácil a pessoa ir na internet, lá naqueles sites milagrosos que tem Office, tem jogos, tem, enfim, tudo. E a pessoa baixando qualquer coisa ali, com certeza vai estar se expondo a esses piratas digitais. Você que com certeza deve estar acostumado as pessoas sempre te fazerem alguma pergunta sobre isso. Eu gostaria de saber o que você percebe, no que as pessoas mais erram, baixando jogos ou baixando o próprio Office, que eu me lembro que os primeiros computadores que eu tive, não tinha muito sentido você ter um computador se não tivesse Office. Hoje, eu pouco uso o Word, por exemplo, mas na época de escola era o que eu mais usava. Word, Excel, até o Paint a gente usava muito. Queria te perguntar sobre isso. As pessoas baixam mais o pacote Office, por exemplo, ou elas acabam baixando mais joguinhos e outras coisas? Então, aqui o pacote Office, na verdade, ele não faz parte do sistema operacional, né? O Windows, ele é um sistema operacional e o pacote Office seria um complemento. Óbvio, hoje o pacote Office ele se tornou muito importante, porque sem ele você não escreve um texto, você não faz uma apresentação, você não consegue fazer E ainda deve ter CDzinho pirata para vender, não deve não? Ah, tem muito. Agora, inclusive que agora o pacote Office é um pouco mais difícil, porque a Microsoft ela entrou aí com um programa um pouco mais, agora o Office 365, o pessoal fala, né? Então agora a chave... Continua sendo caro. Continua, agora ele tá um pouco mais barato até, só que as pessoas têm aquela mania, não vou pagar lá, sei lá, não sei quanto tá o custo do Office, mas em torno de uns R$300, um exemplo, né? Então as pessoas continuam baixando
ainda o Office pirata. Então instala o Windows e automaticamente já corre para instalar o Office pirata. Não adianta ter o Windows original e baixar o Office pirata, gente, porque você vai estar se contaminando do mesmo jeito. Então, tem que ter ou o sistema original e também o pacote Office original. Não dá para fugir disso. Ou usar um programa alternativo, que existem alternativas no caso do Office, né? Vamos falar de alguns programas que são gratuitos. Explica pra gente onde a gente encontra esses programas, se são CDs comprados ou se a gente pode baixar isso no próprio computador. É lógico que depende, né? Então, no caso do Office, nós temos um aplicativo gratuito chamado LibreOffice, ou LibreOffice, como o pessoal costuma dizer. É uma suíte Office completa, exatamente com as mesmas características do Microsoft Office, né? E a pessoa pode baixar na internet. É só procurar LibreOffice no Google e você já vai ter o site oficial. O LibreOffice, ele é um multiplataforma. Então, serve para sistema operacional Windows, serve para Mac também e também serve para sistemas Linux. Inclusive, para Linux, ele já vem embutido no próprio Linux, esse LibreOffice. Ele é 100% compatível com o Office da Microsoft. Então, se você desenvolve um documento, por exemplo, no Word... Manda por e-mail para alguém, por exemplo. Isso, pode mandar, por exemplo, para mim, né, que uso o LibreOffice, e eu vou ter lá o similar, que é o Writer, que é a mesma coisa do Word. Eu consigo abrir, salvar, imprimir, fazer qualquer coisa que você faria no sistema da Microsoft, eu faço no LibreOffice também. Então, a pessoa não precisa mais correr atrás da pirataria. Tem alternativas, e a gente vai discutir algumas delas aqui justamente para dar esse toque para o público. Outra coisa que a gente tem visto as pessoas fazerem muito são vídeos, por conta do boom das redes sociais. Então, tem muitos jovens fazendo seus vídeos. Tem gente que se informa em algumas áreas relacionadas até à comunicação, entre outras, e querem trabalhar com isso. Então, tá fazendo algum curso, não teve dinheiro para baixar aquele programa mais caro. Tô aqui pensando, por exemplo, em edição de vídeo, som. Dá para baixar alguma coisa gratuita? Porque eu ouço falar que é tudo super caro. Então, no caso de suíte de edição de vídeo, realmente nós estamos falando aqui de aplicativos super caros. No Mac, por exemplo, tem lá o iMovies, né, que já é um sistema bem próprio, inclusive muitas emissoras de televisão utilizam. Mas no caso, existem alternativas também para sistemas Windows e Linux. Eu vou citar alguns aqui, por exemplo, dois, né, os mais importantes. Nós temos o Kdenlive, que é um editor, inclusive, bem similar ao Premiere, que o pessoal usa inclusive para edições mais complexas. E nós temos o OpenShot também, que é um excelente editor de vídeos. As pessoas podem estar baixando. E para quem usa o famoso smartphone, também existem alguns pequenos editores de vídeos. É lógico, pessoal, que um editor de vídeo para computador é muito mais... tudo proporcional, né? É muito mais poderoso do que um editor de vídeo. Não vai achar que você vai fazer lá um Steven Spielberg, uma super produção... Vou fazer um filme, né? No smartphone, não dá. Respeitadas as devidas proporções dos equipamentos, existem também pequenos editores de vídeos para smartphone. De graça também, que a pessoa pode baixar. Qual, por exemplo? Você pode ter o OpenShot também, na versão para smartphone também. É só ir lá no Google Play, né, no caso, e a pessoa consegue No baixar. iOS também dá. No iOS também dá, mas eu não conheço um sistema ainda gratuito, né? Um programa gratuito para iOS. É uma grande diferença que tem. Quando a gente fala da Apple de um modo geral, muita coisa é paga, enquanto quando a gente está falando da outra plataforma, do Samsung, que o Samsung utiliza, por exemplo, é diferente. Exato. Tem muito mais coisa barata, né? No sistema Android nós costumamos ter muito mais aplicativos gratuitos e já não é tanto, a mesma quantidade no caso do iOS. Para quem tem Mac, o que dá para baixar para vídeos gratuito? Tem uma versão, se não me engano, acho do OpenShot também tem uma versão para Mac, mas ela não está ainda super desenvolvida. O pessoal está em fase de teste. É que a Apple, ela não libera muita coisa gratuita, até por causa de proteção e tudo mais. Então eles fazem um estudo para manter a segurança do sistema operacional. Então você não consegue encontrar muitas coisas gratuitas. Mas para o sistema Windows e para o Linux, aí nós temos muitas alternativas gratuitas. Queria que você falasse para a gente também sobre... O que a pessoa tem que ficar atenta na hora que ela for baixar alguma coisa pelo computador? Você deu aí alguns exemplos, mas eu imagino que até para esses que são seguros, as pessoas devam tentar fazer alguma coisa de errado. Você pensa que está baixando uma coisa, está baixando outra. Como que eu posso ficar atento? O que eu tenho que olhar na hora de baixar um programa, tecnicamente falando? Tem algo que eu posso ficar atenta aí na hora que está baixando para saber se não é um vírus? Então, o que eu recomendo para as pessoas, quando forem baixar alguma alternativa, é jamais pegarem isso, por exemplo, em sites que o pessoal geralmente coloca pirataria. Porque ele vai te dar as duas opções e você com certeza vai acabar baixando a versão pirata. Então, o que eu recomendo as pessoas procurarem é a versão oficial. Que nem, por exemplo, o LibreOffice já tem uma página do próprio LibreOffice. A mesma coisa com os outros aplicativos também. Então, o ideal é a pessoa procurar o canal oficial, né, da empresa para poder baixar os programas de lá, diretamente do site oficial.
Vale lembrar que a pirataria é crime, gente. Então, quando a gente fala, eu vou baixar um programinha pirata, você não está só prejudicando o seu computador, se prejudicando a você mesmo. Você está simplesmente justificando de alguma maneira um crime, né? Então, acho que é uma coisa que vale lembrar, né? Não, com Seja certeza. um CD de música, o que for pirata, tá errado, né? Qualquer coisa pirata financia, né, o crime organizado de qualquer forma. Então, assim como as drogas e outras coisas, então é perigoso a gente continuar incentivando isso, porque a gente vai estar trazendo um problema para a sociedade e para nós também. Você que está usando o computador em casa, comprando programa pirata, você vai estar se prejudicando principalmente. Então, não tem sentido por que continuar utilizando esses programas piratas, se existem alternativas gratuitas. Então, o que as pessoas às vezes têm é a falta de informação. Ou seja, eu não tenho dinheiro, então não vou utilizar. Não, vai aprender a utilizar um que seja gratuito. Exato. Então, esse negócio, eu estou acostumado a usar esse, então ou você compra ou você procura um alternativo, porque hoje os programas alternativos, eles são praticamente quase idênticos aos sistemas originais. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o LibreOffice e o Office, eles são idênticos. Quem usa o Office vai usar o LibreOffice também do mesmo jeito. Então, não tem o porquê a pessoa continuar comprando lá ou baixando na internet, que é o que fazem hoje em dia, a versão pirata do Office. Não tem sentido isso. Vamos falar dos joguinhos de computador. Eu vou até começar te perguntando não só dos jogos de computador, mas os jogos que são próprios para videogames. Eu tenho uma dúvida. Sim. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem um lugar aqui muito pertinho de onde a gente trabalha, na Avenida São João, chamado Santa Efigênia. A gente chama carinhosamente de Santa. Lá você encontra tudo que você precisa. E uma coisa que faz eu ficar na dúvida existem jogos de videogame que são muito caros, porque dependendo de qual é a marca do seu videogame, ele é muito caro, que na Santa Efigênia às vezes está pela metade do preço e eles juram que é original. Peraí, isso pode ser original mesmo? Pode ser fruto de furto, alguma coisa assim? Aqui que eu tenho que ficar atento na hora de comprar? Olha, o que eu recomendo é que a pessoa compre geralmente no site oficial do fabricante. Eu vou dar um exemplo para você hoje que vai acabar todas as dúvidas que a gente tem com relação a jogos. A Valve inventou um sistema chamado Steam, que inclusive é multiplataforma. Então, para quem usa Windows, para quem usa Mac, para quem usa Linux também, o Steam você baixa ele de graça, você não paga nada, e lá você consegue comprar os jogos originais e compra pela metade do preço. Então você tem jogos de último tipo que o pessoal... assim. Não tem erro. Lá não tem pirataria, porque a Valve ela já tem uma parceria com as empresas que desenvolveram justamente esses jogos e você consegue comprá-los de uma maneira mais barata. Pronto, as mães estão enlouquecidas para saber onde é que tá isso. Calma, como é que é? Onde é que eu tenho que entrar? Chama Steam, né? Da Valve, que é a desenvolvedora dos jogos, né? Do Counter-Strike, enfim, de uma série de jogos famosos do momento aí. Então você pode baixar. O Steam o site Steam é steam.com. É o site oficial deles. Vou até anotar isso, porque eu tenho um marido que joga muito, gente. Steam.com. Para quem tem Windows, para quem tem Mac, para quem tem Linux, baixa o Steam no App Store. Então você pode entrar lá, digita Steam, né? S-T-A-M, e baixa ele. E lá você procura o jogo que você quer. Por exemplo, eu quero jogar lá o Counter-Strike, que é o jogo do momento que todo mundo adora. Você vai lá, digita Counter-Strike e você tem a página do jogo. Deve ter alguns gratuitos ou não? Todos são pagos? Tem alguns gratuitos, inclusive para várias plataformas. Só que os jogos, né, que são os do momento... Que o pessoal mais quer, que eu não vou saber quais são, mas o seu filho, o seu marido, até algumas meninas gostam muito também, vão saber, né? Vão saber. Aí é só procurar e lá você consegue comprar. Vou dar um exemplo aqui de preços mais ou menos na faixa de 20, 30, 40 reais. Uau! E são títulos bons e originais. E você compra, ganha atualização automática. Perfeito. Então, saiu uma atualização do jogo, você já vai receber. Então, o programa pirata não te traz atualização. E se trouxer atualização, tem sempre aquele negocinho por trás, de você baixar um arquivinho, que aí vai te dar mais vírus no computador. Então, o Steam da Valve é uma ótima solução. Ele veio justamente para trazer os jogos para as pessoas, acabar com a pirataria e, além de tudo, trazer um preço justo para o consumidor. Um preço acessível, né? Porque R$200 um jogo de videogame não dá para o jogo na loja ele é mais caro porque você tem impostos e você tem também a mídia que você precisa desenvolver. Às vezes uma caixinha super bonita, então, tudo isso aí é dinheiro, tudo isso é né? custo. No caso do Steam, você não tem isso, porque você baixa o jogo do servidor oficial. Se quer uma loja física, várias lojas físicas, eles precisam, né? Entendeu? Então o Steam da Valve foi uma excelente solução. Então hoje com o Steam não tem mais desculpa para as pessoas continuarem comprando jogos piratas. Perfeito. Eu queria entender um pouco mais sobre... Você falou pra gente sobre como funciona e eu queria entender um pouco mais sobre isso. Aí falando, por exemplo, do Office que você cita pra nós, as pessoas às vezes têm medo de se adaptar. Ai, mas é diferente. Gente, é um detalhe ou outro que vai ser diferente, né? Financeiramente só vale a pena, né? Com certeza. E inclusive a plataforma gráfica é similar, porque você tem os mesmos ícones, os mesmos botões, né? O do disquetinho pra você salvar o arquivo. Então, assim... É tudo muito semelhante. Não tem como a pessoa falar, nossa, mas eu tô acostumado com esse visual. Gente, é a mesma coisa que uma roupa.
você troca de roupa todo dia. Então você não pode dizer, eu estou acostumado sempre com a mesma roupa. Troca de roupa, então você vai trocar também de sistema. E vai se acostumar com o sistema gratuito também. E com o benefício de ser de graça, e além de tudo você não está incentivando a pirataria. Desenhos no computador, tem alguma coisa que você pode indicar pra gente, gratuita? Tem, para quem gosta da área de computação gráfica, tem vários programas legais. Tem o GIMP, o GIMP que o pessoal fala, G-I-M-P, que ele é como se fosse um Photoshop. Então ele é um editor de imagens, aquele que a gente faz as coisas milagrosas. Põe aqueles filtros que deixam todo mundo lindo. Exato, inclusive o GIMP tem vários filtros, muito legal ele é quase profissional, é como se fosse um Photoshop. É G? É G-I-M-P, GIMP. A pessoa pode baixar GIMP lá no Google e baixa direto, também é compatível com o Mac também, e compatível com Linux e com Windows. Tô aprendendo tudo que eu tô anotando aqui, gente, que eu vou usar. É um excelente editor de imagens, eu trabalho com ele, posso garantir para você que ele não deixa você passar vergonha. Tudo que você precisa fazer, você consegue fazer com ele. Isso para edição de fotos. Para quem trabalha com desenho, da parte gráfica, aí nós temos o Inkscape. O Inkscape, ele seria mais ou menos um CorelDRAW da vida. Dá pra fazer aquele negócio 3D, aquelas coisas lá? Então, não. 3D, a gente já fala de animação, de computação gráfica. Aí nós temos um outro programa... Tem também gratuito pra isso? Tem. Porque eles são caros, gente. Meu cunhado faz isso. Eles são caríssimos, os programas, né? Tem. Nós temos, no caso, o Blender, né? O Blender, ele é um programa multi-universal. Então, nós fazemos desenhos 3D com ele, criamos personagens, inclusive para a área de televisão, que trabalha com pequenos estúdios, por exemplo, ele é um substituto, entre aspas, assim. Você pode criar vinhetas. Um sketchzinho, uma coisa curtinha ali. E daí dá pra fazer jogos também, que já não é minha especialidade. Mas dá pra fazer. Dá pra criar jogos 3D também. Ele é um programa assim que todo ano eles fazem uma reunião com vários mestres, e eles criam ali os personagens, criam filmes, e eles fazem uma espécie de um cineminha particular, e quem ganhar tem o direito de colocar o personagem no próximo programa. Que legal. Quem trabalha com isso vai ficar vidrado, Vai ficar vidrado, porque você pode substituir tudo que você tem aí no mercado, que é super caro, tem programas que custam às vezes 4, 5 mil reais, e o Blender é de graça. É só você baixar e usar. E ele é multiplataforma, para quem usa Mac, para quem usa Windows e para quem usa Linux também. Quem quer se profissionalizar nessas áreas que a gente cita aqui, seja de desenhos, ou a pessoa que começou a fazer vídeos para a internet, está dando muito certo, tem uma plataforma que você indica como a melhor? Olha, no caso, nós temos hoje o Mac, que seria com certeza a melhor plataforma, inclusive para a parte de edição de vídeo, em primeiro lugar. Depois nós temos o Linux em segundo lugar e o Windows em terceiro lugar. Só que aí tem uma ordem na questão de recursos e de custo-benefício. Aí quem quiser adotar a política free 100%, vai ter que optar pelo Linux, que é uma excelente alternativa. Que tem praticamente tudo gratuito, né? Tudo gratuito. Nada pago. Não saber disso, agora já foi, né, gente? Que o meu não é Linux, vocês sabem pelas perguntas que eu faço, né? João, prazer te receber aqui sempre. O prazer é todo meu. Muito obrigada. João veio acompanhado por um amigo meu que estudou comigo também na faculdade, Fernando Aires. É um prazer te receber aqui também, viu? A gente vai fazer 10 anos que a gente se formou, é isso mesmo? 10 anos? É muita coisa, né? Deixa quieto, gente, que o tempo passa, deixa isso pra lá. João, quem quiser entrar em contato contigo, eu tenho aqui o telefone, 0 operadora 11 2308 4673, e tem o site também, né? Isso, www.e de eletrônica, S de som, I de imagem, J de João, M de Manuel, J de João, G de Gabriel.com. Pronto, agora não tem erro, tá escrito aí direitinho, tá, gente? Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, Obrigado, João. Um abraço. Anotei tudo, espero que você tenha anotado também. Você que fica enlouquecido porque o marido, o filho, a filha, alguém da sua família é enlouquecido por algumas coisas, anotou aí as dicas do João, né? Que são todas muito preciosas. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Ainda vou conversar hoje com o Dr. Ricardo Frota, que é médico e especialista em comportamento, é também palestrante, coach, vai conversar com a gente sobre o que a crise política que a gente vive no país pode ter a ver com a mente. A gente vai saber sobre isso daqui a pouquinho. Tem artesanato hoje também. A Regina Napoli vai nos ensinar a fazer a peça de hoje. Coisa mais linda, um relógio com decoração em biscuit. Não sai daí que eu volto já já.